Bezerra Hashem, da Avchaf, todos de Yeruvim. Estamos no primeiro livro da Avchaf, na última palavra da linha Abba, Minei Abai Meraba. Das últimas duas perguntas que Abai perguntou para Rabba, já vimos 4 perguntas, vamos ver mais 2 perguntas do Daf de hoje. Com relação à nossa Mishnah, aqueles passebiraot, aqueles cantos em volta do poço, para a pessoa poder carregar do poço para fora do poço. Os passebiraot fazem um reshutei, um recinto privado em volta do poço. É um recinto privado secundário ao poço, é como se fosse uma casa só, poço, e fora do poço a pessoa pode carregar a água para fora do poço também. Fala aqui agora, Abai perguntou para Rabba, Hatzer Shirosha Nechnas Leben Apasin Mal. Com relação a um Hatzer, um pátio na frente de uma casa, é uma reshutei, é um recinto privado. Se a porta do Hatzer está dentro dos passebiraot, entre os passebiraot, qual é a lei com relação a carregar do Hatzer para esses Benapassim? Qual é a lei com relação a carregar do Hatzer, do pátio, para os Benapassim, para entre esses cantos em volta do poço, o Benapassim letorá, e vice-versa? Qual é a lei? A questão é, será que, uma vez que as pessoas usam esse poço como um recinto público de todos, que todas as pessoas podem tirar água de lá, e usar aquele recinto, será que é como se fosse um mavoi? Como vimos no começo da Masechet, um mavoi é um beco que conecta entre casas, pátios e uma rua principal. Aqui talvez, será que é isso um mavoi? É um recinto coletivo que os sábios proibiram carregar, sem fazer Eruvei Hatzerot, Shutufei Mavot, ou seja, pela Torá um mavoi, um beco e um Hatzer, um reshutei achit, poderia carregar lá livremente, de um para o outro também. Os sábios falaram que é proibido, porque uma vez que parece como uma rua que tem uso coletivo das pessoas, então é proibido carregar, até fazer o Hatzerot, comprar uma comida com dinheiro de todas as pessoas que dividem esse Hatzer, colocar em uma das casas. A mesma coisa com uma avó, comprar uma comida com dinheiro de todas as pessoas que dividem esse avô e colocar em um dos pátios e poder carregar no avó e no Hatzer. Aqui com relação a esses passebiraot, será que aqui também é uma avó? Entre todas as pessoas que dividem esse passebiraot para poder tirar água, e uma vez assim será proibido carregar do Hatzer para esses passebiraot e vice-versa, porque é proibido carregar sem fazer Shutufei Mavot, e não é possível fazer Shutufei Mavot com todas as pessoas que dividem esses passebiraot, todo o público? Ou será que não? Será que é permitido carregar do Hatzer para esses passebiraot, uma vez que esse uso das pessoas é um uso temporário, não é um uso fixo? Às vezes as pessoas precisam de água, às vezes não. E mesmo que eles precisam de água é só uma coisa temporária. E então talvez não é considerado um mavoi, um recinto coletivo das pessoas, uma vez que é um uso fraco. Isso pergunta aqui a Gemara Marley, falou para Abai mutar. É permitido carregar do Hatzer para esses passebiraot. Esse uso de pegar água é um uso fraco, é um uso temporário, não caracteriza esses passebiraot como um mavoi. Shtaimai, outra pergunta que perguntou a Abai. Se tem 2 Hatzerot, 2 pátios referentes a 2 casas abertos a esses passebiraot, ou seja, a entrada desses pátios está dentro desse quadrado imaginário em volta do poço. Aqui já é diferente. Aqui temos 2 Hatzerot abertos a esses passebiraot. Uma vez assim, para entrar nos Hatzerot, nesses pátios, temos que passar por esses passebiraot. Agora já virou uma avó talvez, entre as pessoas desses Hatzerot. Não o público que tira água de lá, mas sim as pessoas que moram nesses pátios e nessas casas. A Marley falou, Rabba, realmente é proibido carregar do Hatzer para os passebiraot, porque é como se fosse uma avó. Aparentemente seria permitido carregar se eles fizeram Eruvei Hatzerot. Se tinha, por exemplo, uma porta entre um pátio e outro pátio, podemos fazer Eruvei Hatzerot, comprar uma comida e colocar na casa da outra pessoa. Uma vez assim, esses pátios dessas casas virou um recinto só. Sendo assim, seria como um Hatzer só aberto aos passebiraot, e já vimos que é permitido, não é uma avoi. Porém, Rashi fala aqui que mesmo que for feito Eruvei Hatzerot, sustenta Rabba que é proibido carregar, como a gente vê na frente, a opinião de Ravuna. Amar Ravuna falou Ravuna, Shtaim Asurin Vafilo Irvu. Fala Ravuna, 2 pátios abertos aos passebiraot, é proibido carregar dos pátios para os passebiraot, por quê? Vafilo Irvu, mesmo que foi feito Eruvei Hatzerot,
Gzerah Shema Yomru Eruv Moil Leben Apassim. É uma cerca rabínica, pela Torá poderia carregar. Como já vimos, com Eruvei Hatzerot, esses dois recintos viram um recinto só, é como se fosse um pátio aberto aos Passei Birot, que já vimos no começo da Sugiá, que não tem problema. Não é uma voi. Então por que não pode falar que o sábio é uma cerca? Shema Yomru, talvez vão falar Eruv Moil Leben Apassim. As pessoas que vão ver da rua, pessoas carregando desses Hatzerot para esses Passei Birot, não vão ver que tem uma porta entre os pátios. Vão pensar que não tem uma porta, não vão ver Eruvei Hatzerot. E mesmo assim pode carregar, por quê? Deve ser que foi feito Shitufei Mavot. Uma pessoa comprou comida, ele carregou essa comida através dos Passei Birot para entrar no pátio do vizinho e colocou na casa do vizinho e pode carregar. E isso não é verdade. Os sábios só fixaram a halakha de Shitufei Mavot, se é um avoi perfeito, tem paredes, pelo menos a maioria das paredes fechadas. Aqui a maioria da parede está aberta, só tem esses cantos. Outra halakha de Mavoi é que tem que ser mais o comprimento maior do que a largura. E aqui não, aqui aparentemente é um quadrado. Então fala que a Gemara tem uma cerca para as pessoas não errarem e pensarem que pode fazer Shitufei Mavot com os Passei Birot. Então Rav Huna proibiu carregar entre os Hatzerot e os Passei Birot, mesmo que for feito Eruvei Hatzerot. Essa é a opinião de Rav Huna. Rava, a opinião de Rava é Irvu Mutar. Se for feito Eruvei Hatzerot é permitido. Conforme Rava, não temos esse receio que as pessoas não vão ver essa porta entre esses dois Hatzerot. Sabemos já que se não tem porta entre os dois Hatzerot, entre os dois pátios, é impossível fazer Eruvei Hatzerot. Não podemos classificar esses dois Hatzerot como um só, se tem uma mechitzá perfeita entre eles. Se tem uma porta, então já podemos conectar os dois e fazer um pátio só. Falando, uma vez que tem uma porta já é suficiente, não temos o receio que as pessoas não vão ver essa porta. Falando Amar Le Abai Le Rava, falou Abai para Rava. Tânia de Messaiah, tem uma braita que ajuda a sua opinião. Hatzer Sherosha Echad Nichnas Leben Apassim. Se tem um Hatzer, que a entrada dele entra dentro desses passim. Mutar Taltei Mitochá Leben Apassim. É permitido carregar do Hatzer para esses Passei Birot, não tem problema, como a gente já viu. Que se tem um Hatzer só aberto para os Ben Apassim, aquele quadrado imaginário em volta do poço, não tem problema, não é uma voi. Como já vimos que esse uso do público é um uso temporário de pegar água, não caracteriza isso como uma voi. O Ben Apassim e vice-versa também pode carregar dos Ben Apassim para o Hatzer. Avashtaim, porém, dois Hatzerot abertos aos Ben Apassim, a Sura é proibido. Por quê? Responde a Mabamed Varimamurim. Quando é que é proibido carregar? Se tem dois Hatzerot abertos aos Ben Apassim, esse quadrado imaginário, Shelo Irvu, quando não foi feito Eruvei Hatzerot entre os pátios. Aval Irvu, mas se foi feito Eruvei Hatzerot, Mutarina é permitido, como já vimos que os dois pátios viraram um pátio só. Fala Gemara, realmente é como o Rava falou, que funciona Eruvei Hatzerot para poder carregar entre os dois pátios e os Ben Apassim, esse quadrado imaginário em volta do poço. Fala Gemara, Lema Teabetiuf de Rav Huna, talvez é uma pergunta contra Rav Huna, uma rejeição da opinião de Rav Huna que fala que Eruv não funciona, temos aquele receio que vimos anteriormente, que as pessoas vão pensar que pode fazer Shitufei Mavot, Amalechar Rav Huna falou uma resposta, Hatam, lá naquela braita, de Hadran Ve'advan, lá é um outro caso, se trata lá que a parede entre os campos se quebrou de uma forma visível, as pessoas da rua conseguem perceber que tem sim uma abertura entre dois campos. Tudo receio de Rav Huna é que se tem uma mechitzá, uma parede entre os pátios e tem só uma porta entre os pátios, as pessoas não vão ver essa porta, mas aqui que está toda essa porta bem aberta na frente desses pátios, aí não temos esse receio. Se fala Rav Huna respondendo à prova de Rava. Continua, agora a sexta pergunta que Abai perguntou para Rava. Yavshu Mayim Beshabat Mal. Sabemos que esses Passei Birot permitem a pessoa de carregar a água do poço para fora do poço. Só assim a pessoa pode carregar se baseando nesses Passei Birot. Pela Torá, esses Passei Birot são mechitzot, são divisórias de recintos e faz um reshut yachid. Midrabanan, isso não faz um reshut yachid completo, só para carregar água os sábios facilitaram a halakha, uma vez que a água é uma necessidade muito básica das pessoas. Perguntou o sábio, Yavshu Mayim Beshabat Mal. Se tinha água na entrada do Shabat, no meio do Shabat se secou esse buraco, era um buraco de água da chuva. No meio do Shabat acabou a água e talvez ficou proibido carregar lá, ou talvez não, talvez uma vez que na entrada do Shabat tinha água, então uma vez que na entrada do Shabat era permitido carregar, talvez é permitido carregar para todo o Shabat.
Amar-lhe, falou Raba para Abai. Klum naasid mechitza, ela bishvil mai. Todo o motivo que essas mechitzot, essas divisórias funcionam é por causa da água do poço. Mai menkan, mechitza enkan. Se acabou a água desse buraco de água da chuva, acabaram também as divisórias dos recintos e não pode mais carregar lá. Isso falou Raba. Bai Ravin. Ravin perguntou. Yavshu maim beshabat. Se realmente se secou a água no meio do Shabat e ficou proibido carregar. O pau beshabat. E choveu, por exemplo, e voltou a encher esse poço de água. Mal, qual é a lei? Será que isso não volta a se permitir, uma vez que essas mechitzot foram feitas no Shabat? Amalei Abai falou Abai. Yavshu beshabat lo tibai lecha. Com relação a isso que se secou a água em Shabat, você não precisa perguntar. Debai minei demar, porque eu perguntei para Raba, o pashtit de assim, como vimos anteriormente, que Raba proibiu, se secou essa água no meio do Shabat, é proibido carregar, mesmo que na entrada do Shabat era permitido carregar. Ba'u nameloti ba'elecha. E a sua pergunta, se no meio do Shabat voltou a chover e voltou a encher esse buraco de água, será que volta a ser permitido carregar lá? Também você não precisa perguntar. De'avale mechitza ha'asuya be'Shabat. É a mesma coisa que uma mechitza, uma divisória de recintos que foi construída em Shabat. Detânia, como fala a Braita. Kol mechitza ha'asuya be'Shabat. Toda mechitza, divisória de recintos que foi feita em Shabat, bem meshogeg. Mesmo que a pessoa construiu involuntariamente, ou seja, é proibido construir uma mechitza em Shabat. Se a pessoa fez involuntariamente e não sabia que era proibido, ou ele esqueceu que era Shabat, bem bemezid. Mesmo que a pessoa foi voluntária no pecado, bem beones, mesmo que a pessoa não quis fazer uma mechitza, bem beratzon, mesmo que a pessoa sim quis fazer uma mechitza, shma mechitza, é sim considerado uma mechitza, uma divisória de recintos, mesmo que foi feita de forma proibida, sim dividir os recintos. Aqui também, na prática, agora que tem água nesse buraco, então as mechitzot voltam a ser válidas e é permitido carregar lá em Shabat, mesmo que foram feitas em Shabat, é permitido se basear nessas mechitzot, essas divisórias de recintos, como a gente viu na Braita. Pergunta, Velá vitmaralá, não é verdade que a gente já escutou, que foi estudado nessa Braita? Amar Rav Nachman, falou Rav Nachman, Lo shano, essa Braita só é válida. Ela lizrok, só com relação a jogar um objeto da rua para um recinto que foi construído em Shabat e a pessoa está obrigada a korban hatat, uma vez que me deu raita pela Torá, isso são mechitzot válidas, mesmo que feito de uma forma proibida, a pessoa está obrigada a trazer o korban hatat, porque ele fez um pecado involuntariamente em Shabat. Se ele fez voluntariamente, está chayav skila, apedrejamento ou caret, depende da situação. Só assim, dificultando a alahá, a gente falar que essas mechitzot são válidas, porém com relação a facilitar a alahá para poder carregar num recinto que tem mechitzot que foram feitas em Shabat, não, isso não se falou. Ninguém facilitou a alahá falando que posso carregar num recinto privado que foi construído em Shabat, isso está proibido. Então, sendo assim, perguntou a Gemara, como a gente pode falar com relação às pasebiraot, a gente pode se apoiar nessa chuva que caiu no meio do Shabat e poder fazer com que as mechitzot sejam válidas. Se foi construído no meio do Shabat, a gente não pode facilitar a alahá. Dificultar a alahá, a gente dificulta, mas não facilitar a alahá. Fala que pode carregar nesses pasebiraot. Responde a mulher aqui, Itmar de Rav Nachman, isso que Rav Nachman falou, limitou essa braita a Mezid Itmar. Essa é com relação a um pecado que a pessoa fez voluntariamente. A pessoa construiu um mechitzot voluntariamente, aí é um problema. Essas mechitzot não permitem a pessoa de carregar lá. Por isso foi involuntariamente, beones, se a pessoa não quis fazer uma mechitzá, aí os sábios não multaram ele, continua permitido carregar nesse recinto que também se choveu, então as mechitzot foram feitas involuntariamente, é permitido continuar carregando nesses pasebiraot. Continua. Amar Rabi Elazar, falou Rabi Elazar, Hazorek leben pasea biraot chayav. A pessoa que joga um objeto da rua, para dentro desses pasebiraot, a Gemara entendeu que tem lá um poço, está obrigado a korban hatat, porque jogou da rua um reshut rabim para um reshut yachid num recinto privado. Pergunta, pshita, com certeza ele está obrigado a korban hatat? Não tem nenhuma novidade. E lav mechitzai, se não for uma mechitzai que faz um reshut yachid num recinto privado, como é permitido tirar água desse poço para fora desse poço? Com certeza é porque esses pasebirot são mechitzot pela Torá.
Então, com certeza, a pessoa que jogou um objeto da rua para lá está obrigada a trazer o Korban Hatat, porque jogou no Reshut Rabim para um Reshut Yachid. Fala Lot Tzricha. Não, que Rabbi Elazar quis inovar uma outra halakha. De Avat que el passe birot Reshut Rabim. Que a pessoa fez, ele colocou esses 4 cantos na rua, mas não tinha nenhum poço no meio desses cantos. De Zarak Letochai, a pessoa jogou um objeto da rua para esse Reshut Yachid. Hayav está obrigado a trazer o Korban Hatat que ele jogou realmente de uma forma proibida do Reshut Rabim para o Reshut Yachid. A novidade é que mesmo que não tenha um poço, esses passei birot são mechitzot, são divisórias de recintos. Pergunta para Anami Pshita, isso também é óbvio. E lá de Beama mechitzai, Gabore Chemishtar Letitule. Fala, mas com certeza essas passei birot são mechitzot pela Torá, independentemente do buraco que tem com água. Porque se não foram os passebirot que fazem as mechitzot, o que vai fazer as mechitzot? Um poço não faz mechitzot, com certeza esses passebirot são mechitzot pela Torá. Então, também é óbvio isso, que mesmo que não tem um poço, esses passebirot fazem um Reshut Yachid pela Torá, e a pessoa que joga um objeto da rua para lá está obrigada a dizer o Korban Hatat. Não tem uma novidade, isso que Rabbi Elazar falou. Lot Tzricha, responde a realmente a novidade de Rabbi Elazar é outra. Afalgav de Kabak Barabim. Mesmo que o público, ele perfura, ele passa por dentro desses passei biraot, aparentemente eles iam anular essas mechitzot, essas divisórias de recintos. Tem a parte da rua, não é mais um Reshut Yachid, uma vez que a estrada, a rua passa pelo meio desses benapassim, entre esses cantos, e mesmo assim fala Rabbi Elazar, que esses passei biraot fazem um Reshut Yachid, mesmo que o público passa por lá. Pergunta, qual é a novidade de Rabbi Elazar? A novidade é que o público não tem a força de anular mechitzot, divisórias de recintos. Ha'amar Rabbi Elazar Hadazimna. Rabbi Elazar já ensinou essa halakha uma vez. Detran na Mishnah. Rabbi Yudah Omer fala Rabbi Yudah. Imaita derech Reshut Rabim mafsakatan yisalken alat tzdadim. Com relação a passei biraot. Se construíram esses passei biraot no meio da rua, e realmente a rua, a estrada passava no meio desses passei biraot. Aparentemente anulam as mechitzot, fala Rabbi Yudah, tem que realmente desviar essa estrada, essa rua para fora desses benapassim, para fora desses cantos, para a gente poder carregar do poço para fora do poço. Essa é a opinião de Rabbi Yudah, que o público cancela as mechitzot. Vechachamim omrim, a opinião da maioria dos sábios é não tem necessidade de fazer isso, o público não cancela as mechitzot. Sobre isso falou Rabbi Elazar, Rabbi Yochanan e Rabbi Elazar da Netarvai, Rabbi Yochanan e Rabbi Elazar falaram juntos, Kan odiachá kochan shel mechitzot. Aqui os sábios ensinaram a força das mechitzot, das divisórias de recintos. Que mesmo que o público passa e atravessa essas mechitzot, essas divisórias, essas mechitzot continuam dividindo recintos. Dentro dessas mechitzot continua sendo um Reshut Yachid, um recinto privado. Então a gente já viu essa novidade que Rabbi Elazar falou, que o público não cancela as mechitzot, porque ela tem que falar outra vez a mesma halakha. Resposta. Imerhatam, se fosse com relação àquele caso, Havamina, poderíamos pensar cá, velosfira lei. Poderíamos pensar que Rabbi Elazar falou que os Ramim citaram aqui a importância das mechitzot, que não são canceladas pelo público, porém Rabbi Elazar próprio também sustenta a halakha como Rabbi Yudah, que fala que sim, são canceladas. Kamash Malan, isso veio aqui Rabbi Elazar falar que ele sustenta a halakha como Ramim, que as mechitzot não são canceladas porque o público atravessa elas. Continua a Gemara, Kan velosfira lei. A novidade é que sim sustenta aqui a halakha como Ramim. Pergunta a Gemara, Velei Maha Velo Bayahach. Rabbi Elazar poderia falar só essa halakha que ele falou na nossa sugya, que a pessoa que jogou um objeto para dentro desses passei biraot e o público passa por lá, está no meio da estrada, mesmo assim a pessoa está obrigada a fazer o Korban Hatat porque jogou do Reshut Rabim para o Reshut Yachid. Só fala essa halakha, não precisa falar que Kan odiachá kochan shel mechitzot, não precisa falar que aqui os Ramim ensinaram com a força das mechitzot. A gente já sabe disso. Porque ele deve falar 2 vezes a mesma coisa. Continua a Gemara. Realmente, Rabbi Elazar só falou essa halakha com relação à pessoa que jogou um objeto. Os alunos de Rabbi Elazar deduziram esse segundo comentário de Rabbi Elazar, que aqui os sábios eles ensinaram a força das mechitzot, que as mechitzot não são anuladas perante o público, mas não foi Rabbi Elazar que falou as 2 vezes a mesma halakha. Continua. Mutar le'akriv labe'er.
A Mishnah falou que a gente pode fazer esses possibiraot com uma área pequena. Tem um mínimo de área para estar válido esses possibiraot. É o passo de um animal colocar sua cabeça, a maior parte do seu corpo dentro desses possibiraot e para poder beber a água desse poço. Sobre isso fala aqui a Gemara. Tranatan tem uma Mishnah e uma Masechet Shabbat. Lo ya'amod adam birshut rabim ve'ishteh birshut yachid. A pessoa não pode ficar de pé na rua, no reshut rabim, colocar sua cabeça no reshut yachid, um recinto privado, para beber algum líquido lá. Mesma coisa contrária, birshut yachid não pode ficar de pé no reshut yachid, num recinto privado, ve'ishteh birshut rabim, e bebendo alguma coisa com a sua cabeça na rua. É proibido. Por quê? Porque temos a receio que a pessoa vai colocar sua cabeça onde o seu corpo está e vai pegar esse utensílio que ele está segurando do outro recinto e vai trazer para o recinto que ele está. E vai estar carregando do reshut yachid para o reshut rabim, ou vice-versa, do reshut rabim para o reshut yachid, está proibido. Porém, tem aqui uma solução. Tem uma solução que a pessoa pode sim beber dessa forma. Se a pessoa tem a sua cabeça no outro recinto e a maioria do seu corpo no outro recinto, aí a pessoa pode sim beber os líquidos no outro recinto, mesmo que seus pés, por exemplo, estão no primeiro recinto. Não temos a suspeita que ele vai carregar do reshut rabim para o reshut yachid, ou do reshut yachid para o reshut rabim, uma vez que a maioria do seu corpo está no outro recinto, tem uma sinalização suficiente e a pessoa vai se lembrar que não pode carregar de um recinto para o outro. Porém, se todo o seu corpo está em um recinto e só sua cabeça está em outro, não temos uma sinalização suficiente e temos um receio que a pessoa vai sim chegar a carregar de um recinto para o outro. Isso fala Mishnah Masechet Shabbat. Viramos a página. Vechem begat. A mesma coisa com relação a um gato. Um gato é um reservatório que as pessoas pisam nas uvas para fazer o vinho. Sobre isso fala aqui essa Mishnah. A pessoa que está de pé espremendo uvas em cima desse gato, a pessoa pode pegar o vinho e beber sem tirar os dízimos, sem tirar os masrot. Por quê? Uma vez que esse vinho não está pronto, existe uma permissão de consumir um alimento que não está pronto de uma forma temporária, uma forma improvisada, sem tirar os masrot, sem tirar os dízimos. A pessoa que tira o vinho desse gato para fora do gato, ele já tem que tirar os dízimos, ele não pode beber isso, mesmo de uma forma temporária. Ele tirando o vinho do gato, já virou uma forma fixa, uma forma permanente. Isso fala aqui, essa Mishnah, a pessoa que está de pé fora do gato, com sua cabeça em cima do gato, ele não pode beber o vinho dessa forma, porque temos a suspeita que ele vai acabar tirando o vinho de dentro do gato para fora do gato, e vai acabar bebendo esse vinho de uma forma proibida, sem tirar os maçãs, sem tirar os dízimos. Isso fala aqui, essa Mishnah. Porém, existe uma solução para ele. Se a maioria do seu corpo e sua cabeça está dentro do gato e seus pés estão fora do gato, ele pode sim beber lá porque tem uma sinalização suficiente que ele não vai acabar carregando o vinho de dentro do gato para fora do gato. Isso fala aqui a Mishnah. Explica a Gemara. Gabe Adam ha'amar de bairosho virubo. Com relação a uma pessoa, já vimos que é necessário que a pessoa esteja com a sua cabeça e a maioria do seu corpo em um certo recinto para a gente não ter suspeita que ele vai carregar de um recinto para o outro, como já vimos. Gabe pará, com relação ao animal. Miba inan la rosha viruba. Com relação ao animal também, para a gente poder dar para um animal beber num recinto, ele tem que estar com a sua cabeça e a maioria do seu corpo naquele recinto, ou talvez não, ou talvez uma vez que a cabeça do animal está num recinto privado, não temos a certeza que esse animal vai sair desse recinto privado e a pessoa vai chegar a carregar do recinto privado para um recinto público. Um reshut yachid para um reshut rabim de uma forma proibida. Isso pergunta aqui a Gemara. Será que o animal tem que estar com a sua cabeça e a maioria do seu corpo nesse reshut yachid para a gente poder dar para ele de beber e comer? Ou não é necessário que ele seja com a maioria do seu corpo dentro desse reshut yachid? Fala, Gemara. Kol eicha de kanakit mana velonakit la lotiba elecha. Agora explica essa questão. Se a pessoa está segurando o utensílio, mas não está segurando o animal está solto, lotiba elecha. A pergunta não começa. De bairosha viruba milegav. Que com certeza a gente tem que estar com o animal, com a sua cabeça e a maioria do seu corpo dentro desse reshut yachid para poder dar para ele de beber e comer. Se o animal está solto, temos a suspeita que esse animal vai sair desse recinto e a pessoa pode chegar a carregar de um recinto para o outro de uma forma proibida.
Isso é simples, fala a Gemara. A pergunta só começa Echadenakit mana venakit la. A pergunta começa se a pessoa está segurando o utensílio, o balde de água, venakit la, e também está segurando o animal com suas mãos. Mas, qual é a lei? Será que o animal tem que estar com a maioria do seu corpo dentro desse Reshut Yachid? Ou é suficiente que a pessoa está segurando o animal não vai sair, e a cabeça do animal está no Reshut Yachid, e o corpo está na rua? Não temos a suspeita que a pessoa vai chegar a carregar do Reshut Yachid para o Reshut Rabim. Amar falou, o sábio Tenitua, a nossa Mishnah é uma prova para um dos lados. O Bilvat te aparar o Shaverubami Bifnim, Veshotá. Aquela área mínima dos Pasei Biraot, é aquela área que o animal consegue entrar com sua cabeça, a maioria do seu corpo dentro desses Pasei Biraot e beber a água do poço. Mas lá como se trata a nossa Mishnah, de Nakit la, Venakit mana. A Mishnah não diferenciou, deve ser que se trata mesmo que a pessoa está sim segurando o animal. E a Mishnah falou que a pessoa tem que estar com o animal, a maioria dele dentro desse Reshut Yachid, desses Pasei Biraot. Então isso responde a nossa pergunta, que mesmo que a pessoa está segurando o animal tem que estar com a sua maioria do seu corpo dentro desse Reshut Yachid. Não tem uma prova, de Nakit mana, velo Nakit la. Talvez a nossa Mishnah se trata exatamente nesse caso, que a pessoa não está segurando o animal. Aí o animal tem que estar com a sua maioria dentro desse Reshut Yachid para poder beber e comer esses alimentos que tem nesse Reshut Yachid. Porém, numa situação que a pessoa está assim segurando o animal, talvez não é necessário que o animal seja com a sua maioria dentro desse Reshut Yachid. Pergunta melhor, Vechinakit mana velonakit la mishari. Como você pode falar que a nossa Mishnah se trata que a pessoa não está segurando o animal? Não é permitido dar para um animal de comer e beber se a pessoa não está segurando o animal? A prova para essa pergunta. A pessoa não pode encher um utensílio, um balde de água e dar em Shabbat para o seu animal. O que a pessoa pode fazer é encher um balde e despejar na frente do animal e o animal vai beber. Então, para entender o que se trata aqui, que a pessoa não está segurando o animal. Se a pessoa está segurando o animal, então a pessoa pode sim dar de comer e beber para o animal, como a gente viu na nossa Mishnah. Então deve ser que essa braita se trata que a pessoa não está segurando o animal. Se vê que é proibido dar de comer e beber para o animal, que a pessoa não está segurando ele, o que a pessoa tem que fazer é jogar na frente dele e ele vai comer sozinho. Então nossa Mishnah considera se trata que a pessoa assim está segurando o animal. E mesmo assim precisa de Roshô, Verubô, a cabeça do animal dentro desse recinto. Também a maioria do corpo do animal dentro desse Reshut Yachid, a pessoa dá para o animal de comer e beber. Respondendo a nossa pergunta, essa braita não é uma prova. Abai explicou essa braita. Se trata aqui de um caso especial, fala Abai. Isso que a braita falou que a gente não pode dar de beber e comer para um animal, é um caso específico. O animal está num curral. Na frente desse animal tem uma janela, uma abertura para a rua. Tem um evus. Evus é uma caixa que as pessoas colocam comida para animal, água. Haomed Reshut Rabim está na rua. Esse evus é um Reshut Yachid, é um recinto privado, porque Gavoa Sarat Tfachim tem uma altura de suas paredes de 10 Tfachim, 1 metro. Veroch Avdale tem uma largura de 4 Tfachim, 40 centímetros. Tem outra situação aqui. Verosho Echad Nechnas Leben Apassin. Uma extremidade desse evus está na rua. Uma extremidade do evus está dentro de um Ben Apassim. Tem lá um poço, aqueles Pasei Biraot. Ben Apassim, entre os cantos desses Pasei Biraot, tem lá a extremidade desse evus entrando dentro desse Reshut Yachid, desse recinto privado do poço. Isso falou aqui a braita que a gente não pode carregar e dar para o animal de comer. O que significa isso? A pessoa gostaria de pegar água do poço nesses Pasei Biraot, colocar num balde. Ele colocaria esse balde em cima do evus, que é um Reshut Yachid, é um recinto privado. Ele sairia para a rua com seu corpo, mas o balde ainda em cima do evus. Carregaria esse balde por cima do evus até chegar perto do animal. Deixaria o balde na frente do animal para o animal comer e beber. Isso que ele gostaria de fazer. Fala para ele, é proibido fazer isso. Por quê?
Não é proibido estar na rua e carregar um objeto na casa, não tem essa proibição. Aqui também ele está na rua, porém o balde está em cima do evus, que é como se fosse uma casa. Qual é a proibição aqui? A pessoa pode chegar a ver que o evus, essa caixa, está quebrada, a pessoa vai querer consertar isso. Não vai permitir em Shabbat, não é boné, não está construindo uma coisa proibida, não é metaken maná, não está construindo um utensílio. Ele está fazendo uma forma permitida, isso que ele vai querer fazer aqui. O que ele vai fazer é, ele vai pegar o balde em suas mãos, tirar o balde de cima do evus para consertar o evus. A pessoa vai chegar a carregar da casa, ou seja, do evus, que é um recinto privado, para a rua. Não fala proibida, por isso sabe usar uma cerca. Não faça isso, jogue a água que você quer dar para o animal. Você estando nos Passebiraot, e o animal vai beber essa água sem você sair para a rua. Uma cerca. Pergunta para mim, se a pessoa assim fizesse isso, fosse consertar o evus e tirasse esse balde de cima do evus para a rua, ele está obrigado a trazer o Korban Hatat, ele transgrediu a verá da Torá, um pecado da Torá? Marav Safra, Marav Yochanan, o sábio falou diferente. A pessoa que está em sua casa, carregando objetos de um lado para o outro da casa. A pessoa mudou de ideia. Ele já tinha levantado o objeto e falou: eu vou levar isso para a rua, e levou isso para a rua. Patur, ele está isento de trazer o Korban Hatat. Por quê? Porque quando ele levantou o objeto, ele não pensou em fazer um pecado. Quando ele levantou o objeto, ele pensou em levar para o outro lado de sua casa. No meio do caminho, ele mudou de ideia e levou para a rua. A Akira, o levantamento do objeto, não foi uma forma proibida. Sabemos que a proibição de carregar em Shabbat tem 3 etapas. Tem a Akira, que é o deslocamento, o levantamento do objeto de sua superfície. Tem a Olachá, carregar. E tem a Anahá, descansar o objeto. Os 3 têm que ser feitos de uma forma proibida para a pessoa estar obrigada a trazer o Korban Hatat. Aqui, quando a pessoa fez a Akira, ele pensou em levar para o outro lado da casa dele, não na rua, não está obrigado a trazer o Korban Hatat. A mesma coisa com relação ao nosso caso. A pessoa estava dentro dos Passebiraot. Ele pegou a água e queria colocar esse balde em cima do evus, ou seja, carregar de um Reshut Ahid para outro Reshut Ahid, dos Benapassim, para o evus. A pessoa vai chegar a carregar isso para a rua, a Akira não foi de uma forma proibida, então também está isento do Korban Hatat, porque os sábios iam fazer uma cerca para esse caso, falando que ele tem que jogar água, estando nos Benapassim, dentro desse quadrado imaginário do poço, não tem nenhuma cerca de uma proibição da Torá aqui. Então realmente corrige a Gemara, é uma outra suspeita que a gente tem. Zimnin, às vezes, de metakenlei, a pessoa vai querer consertar o evus, vehadar meailei. O que acontece é que a pessoa vai pegar esse balde e outra vez colocar ele dentro do evus, aqui a pessoa vai chegar a carregar da rua para um para o evus, que é um recinto privado. Esse é o problema. Por isso, eles falaram que a pessoa tem que jogar essa água e essa comida estando dentro dos Passebiraot. Ou seja, o que a Breita falou não significa que é proibido dar de comer para um animal sem a pessoa estar segurando o animal. Isso é permitido. E pode ser que isso que falou nossa Mishnah, que tem que estar a maioria do animal dentro desse recinto para a pessoa dar de comer para ele, porque a pessoa não está segurando o animal, mas se a pessoa estivesse segurando o animal, talvez a pessoa não tenha que estar com o animal, a maioria dele dentro desse recinto para dar para ele de comer. Então não temos uma resposta para a pergunta se realmente se a pessoa está segurando o animal tem que estar a maioria dele dentro do recinto, para a gente não ter um receio que a pessoa vai chegar a carregar. Ou será que mesmo que não, a pessoa está segurando o animal já é suficiente, e mesmo que só a cabeça do animal esteja dentro desse recinto, já a pessoa pode dar de comer para esse animal? Não temos uma resposta. Falando aí, Kadam, tem uma outra versão dessa pergunta. Gabe Adam, com relação a uma pessoa, já vimos aquele caso, a pessoa não pode estar na rua com a sua cabeça na casa, ou a pessoa não pode estar na casa com a sua cabeça na rua e bebendo. Temos o receio que a pessoa vai chegar a carregar de um recinto para o outro. O que a pessoa pode fazer é que a maioria do seu corpo e sua cabeça está no outro recinto, já há uma sinalização e a pessoa pode sim beber dessa forma. Então fala aqui a Gemara, com relação a uma pessoa, já vimos que é suficiente que sua cabeça e a maioria do seu corpo esteja em um certo recinto, a pessoa não chegar a carregar de um recinto para o outro.
Gabi Pará, com relação ao animal. Misagela, Beroshá, Verubá, Olo. Será que é suficiente com relação ao animal que sua cabeça e a maioria do seu corpo esteja num rechute no recinto, para a gente não ter suspeita que a pessoa que está dando para esse animal vai chegar a carregar desse rechute para a rua? Isso fala aqui a Gemara. Esclarece a Gemara essa pergunta. Se a pessoa está segurando o utensílio, segurando o animal, não tem nenhuma pergunta de Sagela Beroshá Verubá. Considera suficiente que o animal esteja com sua cabeça e a maioria do seu corpo dentro de Ureshut Yahid, se a pessoa também está segurando o animal, é suficiente e a pessoa pode dar sim de comer para esse animal. Isso não tem pergunta. A pergunta começa de Nakitmana, que a pessoa está segurando o utensílio, a comida do animal, porém a pessoa não está segurando o animal. Mas, qual é a lei? Será que é suficiente que o animal esteja com sua cabeça e a maioria do seu grupo dentro desse recinto ou não é suficiente? Ou seja, a primeira pergunta da Gemara era se a gente precisa estar com o animal, a maioria dele dentro de um recinto para poder dar de comer para ele, se a pessoa está segurando o animal. Se a pessoa não está segurando o animal, a Gemara falou no começo, e com certeza o animal tem que estar com a maioria dele dentro do recinto. Se a pessoa está segurando o animal, será que precisa ou não precisa que o animal esteja com sua cabeça e a maioria do seu corpo dentro do recinto? Essa segunda versão da pergunta é um pouco diferente. Com certeza é suficiente, isso fala aqui a Gemara de Sagile, é suficiente que o animal esteja também segurado pela pessoa e também com a maioria do seu corpo dentro do recinto para a gente poder dar de comer para ele. A pergunta é se a pessoa não está segurando o animal, será que é suficiente que o animal esteja a maioria dele dentro do recinto para a pessoa poder dar de comer para ele? Aparentemente a diferença das duas versões da pergunta é que conforme a primeira versão, se a pessoa não está segurando o animal, se a pessoa sim está com o animal, a maioria dele dentro desse recinto é permitido dar de comer para esse animal. Conforme a segunda versão, já há uma dúvida se a pessoa que está com o seu animal solto, a pessoa não está segurando o animal, se o animal está com a maioria dele dentro desse recinto, será que é suficiente para dar de comer para esse animal? Essas são as duas versões da Gemara. Falou o sábio, Tanitu, a nossa Mishnah é uma prova para um dos lados. O Bilvat de parar o chaveru babibifnim bechotá. Com relação àquela área mínima dos passebiraot, tem que ser a área para um animal colocar a sua cabeça e a maioria do seu corpo dentro dessa área, esse quadrado imaginário em volta do poço, que a gente vê daqui. Mas lá como se trata de nakitmana velonakitla. A Mishnah não diferenciou os casos, deve ser que a pessoa não está segurando o animal. E mesmo assim, a pessoa está com o animal, a maioria dele dentro desse recinto, desse espaço viral, ele pode dar de beber e comer para esse animal, que a gente vê daqui, que mesmo que a pessoa não está segurando o animal, é suficiente que seja a maioria dele dentro desse recinto para dar para ele de comer. Respondendo à pergunta da Gemara, fala, bom, talvez não esse é o caso, de nakitmana venakitla. Se trata que a pessoa está sim segurando o animal, e por isso é suficiente que a pessoa esteja com o animal, a maioria dele dentro desse recinto. Porém, se a pessoa não está segurando o animal, talvez não é suficiente que a pessoa esteja com o animal, a maioria dele dentro desse recinto. Faz sentido como essa resposta da Gemara, porque se fosse que a pessoa não está segurando o animal, mishari, como você pode falar que é permitido dar de comer para um animal? A mesma coisa que a gente viu na primeira versão, a gente vai ver agora também. A Breta falou diferente, que não pode dar para um animal de comer se a pessoa não está segurando o animal. Temos o receio que a pessoa vai chegar a carregar de um recinto para outro recinto. Uma braita. A pessoa não pode encher um balde, por exemplo, de água e dar para seu animal beber. Que a pessoa pode fazer é encher esse balde e despejar na frente do animal. E o animal vai beber sozinho. Agora entendeu que se trata aqui que a pessoa não está segurando o animal e é proibido dar para ele de beber. Então, nossa Mishnah que falou que é permitido dar para o animal de beber, se trata que a pessoa está assim segurando o animal, e aí funciona a pessoa que está com o seu animal, a maioria dele dentro desse recinto, para poder dar para ele de beber. Fala, Abai explicou essa braita diferente, conforme que Abai falou, não tem uma prova dessa braita, que é proibido dar de beber e comer para um animal que a pessoa não está segurando o animal. Fala,
aquele evus, aquela caixa de comida que está na rua, gavoa, sarat fahim, como vimos anteriormente, tem uma altura de 1 metro, verochav arba'a, tem uma largura de 4 tfahim, a orejut é um recinto privado, veroshun nichnas de ben apassim, uma extremidade está dentro dos ben apassim, aqueles passei biraot, dizimim de hazel elevus, a pessoa quer pegar aquele balde de água, colocar em cima do evus, ir para a rua, pegar esse balde e colocar em cima do evus, perto do animal, e vemos que é proibido isso, porque dizimim de hazel elevus, de mikalkil. Às vezes a pessoa vai ver que esse evus, essa caixa está quebrada, ele vai querer consertar isso, vai pegar o balde e tirar de cima do evus para a rua, vai acabar carregando do evus, que é um recinto privado, para a rua, que é um reshut rabim. Isso fala que a Braita não se trata que é proibido dar de comer para um animal, que a pessoa não está segurando o animal. Aqui é um caso diferente, a pessoa não pode pegar um balde que está nos ben apassim, aquele quadrado em volta de um poço, colocar em cima do evus, porque a pessoa vai chegar a querer consertar esse evus, e vai chegar a carregar do evus, do reshut yachid para o reshut rabim. É um caso completamente diferente, fala Gemara, conforme isso, talvez a nossa Mishnah se trata que a pessoa está com o animal solto, e mesmo assim funciona estar com o animal, a maioria dele dentro desse reshut yachid, para dar de comer para ele. Como você pode falar que os sábios fizeram uma cerca para esse caso, talvez a pessoa vai chegar a carregar de cima do evus, desse reshut yachid para a rua? A pessoa não está obrigada a trazer o korban khatat nessa situação, para os sábios fazerem uma cerca. O que vimos anteriormente, a pessoa está carregando utensílios de um lado da casa dele para outro lado da casa dele. A pessoa mudou de ideia no meio do caminho, está isento do korban khatat, patur. Porque quando ele levantou o objeto, ele não pensou nisso, em carregar de um reshut yachid para um reshut rabim. Mas assim, ele está isento do korban khatat. Aqui também a pessoa não pensou em carregar desses ben apassim para a rua, ele pensou em carregar dos ben apassim para o evus, e de passagem ele carregou para a rua. Aqui ela não foi de uma forma proibida, então não faz sentido que os sábios fizeram uma cerca para esse caso. Então é uma outra suspeita que os sábios tinham. Às vezes a pessoa vai querer consertar esse evus que vai estar quebrado, e depois a pessoa vai querer trazer esse balde da rua para o evus, ele vai acabar carregando o reshut rabim da rua reshut yachid para o evus, que é um recinto privado. Por isso eles fizeram uma cerca, falando que a pessoa tem que colocar água estando nos passei biraot, no recinto privado, não de pé na rua. Isso fala aqui a Gemara. Não tem uma prova dessa prática que é proibido dar de comer para um animal quando a pessoa não está segurando o animal. Tashma, agora a Gemara traz uma prova para resolver a questão da primeira versão da Gemara. A questão da primeira versão da Gemara, resumidamente, é: será que uma pessoa que está segurando o animal e dando de beber e comer para o animal, num recinto privado, será que o animal tem que estar, a maioria dele, dentro desse recinto privado? Ou será que é suficiente que sua cabeça esteja no recinto privado e a pessoa está segurando o animal? Não temos a suspeita que o animal vai sair desse recinto privado e a pessoa vai chegar a carregar? Não temos essa suspeita. É suficiente que o animal esteja com a sua cabeça no recinto privado, uma vez que a pessoa está segurando o animal? Ou será que não? Ou será que o animal tem que estar, a maioria dele, dentro desse recinto privado, esse reshut yachid, para a pessoa poder dar de comer e beber para um animal? Tá, achou uma prova. Gamal shelo verubo mibifnim, ofsiro oto mibifnim. Um camelo que tem sua cabeça e a maioria do seu corpo dentro de um recinto privado, ofsiro oto mibifnim, forçam ele a comer. Forçar a comer, na fala em Shabbat, significa colocar comida na garganta do animal, de um lugar que o animal consegue tirar essa comida de lá. É proibido colocar comida na garganta de um animal, no lugar onde o animal não consegue tirar o alimento de lá. Então fala agora, Verhaevus, com relação a forçar um animal a comer, queimando venakit mana, venakit ladamia. É igual a um caso que a pessoa está segurando a comida, e está segurando o animal também. A pessoa não consegue forçar um animal a comer se ele não está segurando o animal. Vekabaina andosha veruba. E mesmo assim, fala que essa breta que a gente precisa que a cabeça do animal e a maioria do corpo do animal esteja no recinto privado. Resolvendo a pergunta da primeira versão, a gente vê que mesmo que a pessoa está segurando o animal tem que estar com a sua maioria do corpo dentro desse recinto privado, desse reshut yachid.
Fala Gemara, Amar Rav Acha Baravuna, Amar Rav Sheshet, falou o sábio, respondendo essa prova. Shame Gamal Roi Betzavaru Aroch. O camelo é uma exceção à regra. Conforme essa Gemara, todos concordam que com relação ao camelo, a pessoa tem que estar segurando o camelo e tem que estar com o camelo, a maioria dele dentro desse recinto privado. Por quê? Roi Betzavaru Aroch. Uma vez que o pescoço do camelo é comprido, que é forte, se esse camelo não está com a maioria do seu corpo e sua cabeça dentro desse recinto privado, desse Reshut Yahid, temos a suspeita que o camelo vai colocar o seu pescoço para fora desse Reshut Yahid e a pessoa vai chegar a carregar também para a rua. Então o camelo é uma exceção à regra. Pode ser que outros animais, que a pessoa esteja segurando ele o suficiente, se a cabeça dele está dentro desse recinto privado. Porque com relação ao camelo é uma exceção, ele tem um pescoço muito forte, muito comprido, a pessoa tem que estar segurando o pescoço e também tem que estar com ele, a maioria do camelo, dentro desse Reshut Yahid. Não tem uma prova daqui com relação a isso. Tashma, uma outra prova. Be'ema sherosha veruba mibifnim, ofsinota mibifnim. Aqui fala a breta diferente. Um animal que está com a sua cabeça e a maioria do seu corpo dentro do Reshut Yahid, ofsinota mibifnim, forçam ele a comer nesse Reshut Yahid. Esclarece a Gemara a prova. Ve'ha'evus keman denakit mana, venakit la. Com relação a evus, forçar um animal a comer. A pessoa está segurando a comida e forçando também o animal, só assim a pessoa pode forçar o animal a comer. Ve'kabaina rosho verubom. E mesmo assim a gente precisa que a cabeça do animal e a maioria do seu corpo esteja no Reshut Yahid, no recinto privado. Respondendo a primeira pergunta da Gemara, fala, mai bema. O que se trata aqui, essa abrada falou um animal. Que animal é esse? Na Midektani, que está escrito Gamal. Se trata aqui de um camelo. Ou seja, outra vez falar o camelo é uma exceção, e que a Breda precisa falar uma beima, um animal, é um camelo, que é uma exceção à regra. Outros animais talvez é suficiente que a pessoa esteja segurando o animal. Fala, Vehatania beima, Vehatania gamal. Não pode ser que as duas bretas se tratam com relação ao camelo. A Breda que falou gamal, pode ser que realmente o camelo é uma exceção, como vimos anteriormente. Mas a Breda que falou com relação a beima, animal, não falou com relação a gamal, um camelo, parece qualquer animal. Então isso responde a nossa pergunta que mesmo que a pessoa está segurando um animal, o animal tem que estar a maioria dele com a sua cabeça dentro desse Reshut Yahid para a pessoa não chegar a carregar para fora. Responde a Gemara, Midiga Be'adad Tanya. Essas duas braitas estão juntas no mesmo lugar? Não estão juntas no mesmo lugar. Uma breita está em um lugar falando Gamal, outra breita está em outro lugar falando Bema. Pode ser que essa breita que falou Bema é um animal. E se trata do camelo. Essas bretas não estão juntas para a gente fazer uma dedução que essa parte que fala com relação a gamal, camelo, é só com relação a camelo, a parte que fala com relação a bema são outros animais. Pode ser que as duas bretas se tratam com relação a camelos, porém os dois Tanaim, os dois sábios diferenciaram as linguagens. Continua a Bratana na Meach, tem uma prova para essa resposta. Rabi Eliezer, Oser begamal, Ho'il betzavaru aroch. Rabi Eliezer fala que é proibido dar para um camelo de comer, uma vez que o seu pescoço é muito comprido e é muito forte. Então só é permitido se a pessoa está segurando o camelo e a cabeça do camelo, a maioria do corpo do camelo está dentro desse recinto, só aí a pessoa pode dar para esse camelo de comer. Isso fala que é a Gemara. Até amanhã continuamos a estudar novos conceitos. Baruch Adonai Leolam. Amém e amém.